Juízes 6, a partir do verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Asbiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez Senhor subir seu povo do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Você percebe a indignação desse homem, né? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, eu sei que tem muito a ser falado sobre esse texto, talvez eu não consiga ser tão profundo como eu gostaria, mas me permite fluir dentro daquilo que o Senhor nos direcionou para esta noite, Pai. Me permite somente comunicar aquilo que o Senhor liberou a porção dessa noite. Em nome de Jesus, que cada ouvido, que cada coração esteja sendo ministrado pelo Teu Espírito, muito mais do que pela minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você percebe que ele está lavrando no lugar errado, na hora errada, por conta que ele está fugindo para guardar o fruto do trabalho. Percebe isso? Você percebe que homens, no intuito disso, sustentar a sua casa, de prover a sua casa, de ministrar provisão à sua casa, eles vão tomar atitudes que às vezes não são as mais convencionais. Vocês entendem isso? Percebe que alguns homens, às vezes, nós temos que desacelerar eles, que eles se metem em hora extra, se metem num monte de coisa, se enrola todo, e no final das contas é 6 por meia dúzia. Não deu certo, só mais desgaste. A estratégia, aprenda uma coisa, guarde esse mistério com você. A estratégia de Satanás é a mesma que Faraó usou quando Moisés chega até ele, falando que Deus havia mandado soltar o povo que estava lá preso. A estratégia é a mesma. Quando ele chega e começa a falar, o que acontece? O coração do povo se aquece, eles estão há muito tempo presos. Muito tempo ali. Já acostumaram a ser escravo, a ter comida controlada, a comer a comida deles, até a cultura deles misturada, dos egípcios. Agora você imagina chegar alguém ativado por Deus, falando de coisa sobrenatural, de algo que a gente não consegue mensurar. Como é que alguém, para e pensa, como é que alguém vai liberar alguns milhares de pessoas, mão de obra gratuita? Você tem um império para construir, você tem mão de obra gratuita. Como é que você manda embora? É natural que o coração de um orgulhoso ia inflar, ia ficar irado, querendo o quê? Matar. Eu estou precisando construir uma cidade. Eu estou com milhares de pessoas trabalhando para mim de grátis. Eles têm que plantar para colher e trabalhar para mim. E ali, quando Moisés vê isso tudo e vê o povo se inflamando, acreditando
Eu costumo dizer que acreditando na loucura da pregação de Moisés, porque era loucura que Faraó ia simplesmente falar, pode ir todo mundo. É loucura. Mas o povo acreditou. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Você escuta a palavra de Deus, ela entra no teu coração e gera fé, convicção sobre coisas que você não imagina como pode acontecer. Hebreus 11 fala que a fé é a prova de coisas que a gente não vê, e são convicções de fatos. Que fatos são esses? Quando Deus fala, é. Quando Deus libera, é. Haja luz, está ali a luz. Então isso acontece dentro de nós, quando a palavra entra em nós, ela fala assim, é isso aí. Você não sabe como, é a fé. Você fica esperando por algo que você não viu, por conta da fé. Você acredita em algo que você não sabe como é, mas é por causa da fé. Isso aconteceu no coração daquele povo, e Faraó percebe, o que ele faz? Por favor, aprendam isso de uma vez. Sabe o que ele fala? Dá mais trabalho para eles. Dá mais trabalho para eles. Se eles trabalhar mais, o que ele fala? O que ele fala? Se eles trabalharem mais, eles não vão conseguir acreditar nessas loucuras que Moisés está falando, eles vão deixar isso de lado. Dá mais trabalho. E outra, não dá a palha para eles fazer os tijolos, manda eles colher. Sabe o que aconteceu? Eles tinham que produzir, eles iam trabalhar mais para produzir a mesma quantidade que a Bíblia fala. Eles têm que dar conta, todo dia daquela quantidade. E tinha uma quantidade estabelecida que cada pessoa tinha que desenvolver. Não é você trabalha quanto eu quiser, não. Você tem uma meta diária. Não é assim? Só que agora eu não vou dar mais palha. Vocês vão ter que se virar. E a Bíblia diz que eles começaram a colher restolho, aquele matinho mais fraquinho. Então o tijolo ficou mais fraco. Ficou um tijolo com menos qualidade. Você imagina trabalhar mais para produzir a mesma coisa com menos qualidade. A estratégia é a mesma. Eu era menino lá, já fui moço, não sou velho ainda, mas eu estou cansado de ver gente trabalhar igual maluco e não ficar rico. Estou cansado de ver gente que trabalha igual louco. Estou falando que nós temos que ser. Jesus vai falar assim: observai as aves, elas não semeiam, elas não plantam, elas não colhem, mas Deus só mandou observar, não tem que trabalhar, mas tem que ter uma medida. Porque ele diz que do suor do teu rosto, do teu trabalho, você vai viver dignamente. Você vai desfrutar daquilo. Só que entenda, meu irmão, minha irmã, alguns homens e mulheres passam da medida. E Jesus deixa mais claro o que aconteceu ali naquele momento de Faraó. Ele fala assim, tem semente que cai na terra seca, pedras, espinhos. E Jesus começa a falar o que é cada coisa. O que é as pedras, o que são os espinhos que sufocam. A semente começa a germinar, começa a crescer ali, daqui a pouco os espinhos, os cuidados, sufocam e logo morre. São pessoas que, uau, pastor, uau, que pregação, uau, que palavra, e daqui a pouco é tanta correria, tanta coisa, que morre, a semente não chega a dar fruto na vida da pessoa. Ele fala das pedras. As pedras não deixam gerar raiz, ter profundidade. Você percebe que o processo que foi gerado lá em Faraó, Jesus está meio que explicando, isso aqui eu estou fazendo aqui, estou ensinando vocês. E ele está dizendo assim, a semente é do reino. Ela vai dar fruto. Só que tem um porém. A terra está boa. A terra
Está preparada? Então Gideão, ele está fazendo algo porque ele quer prover a sua casa. Quantos de nós, irmão, faz loucura para prover as suas casas? Fala aí. Hein? Loucuras. Completamente louco. E a gente tem uma boa desculpa. Pastor, é para mim prover a minha casa. Amém. E aí eu, que devo ter, sei lá, quantas profissões, eu tive que aprender, olhar para a minha casa e falar, Senhor, o Senhor é o provedor aqui dentro da minha casa. Eu que tenho não sei quantas profissões, tive que aprender a olhar para Deus e falar, o Senhor que provê aqui, não sou eu. Quantas vezes, irmão, já tive vontade de abrir uma mecânica, porque eu sei trabalhar com mecânica, autoelétrico, funilaria, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, serralheiro, fazer acabamento, pintura, essas elétricas, domiciliar, industrial, não me lembro mais nada. Trabalhar de novo, logística, plataforma de petróleo, refinaria de petróleo, torre de transmissão, fazer auditoria, consultoria. Quantas vezes o Senhor falou assim, sou eu que sustento a sua casa. Sou eu que sustento a sua casa. Quantas vezes eu tive vontade de pegar as madrugadas e fazer alguma coisa, pegar o carro, sair, fazer Uber. Madrugada não tem crente nem para me atender, né? Não tem ninguém, está todo mundo dormindo. O Senhor falou assim, vai dormir. Ou seja, a gente acaba tendo que acreditar que antes que a bênção, algo concreto de Deus, ela seja um fruto, antes disso, irmão, você tem que acreditar na semente. É fácil a gente acreditar quando já é um fruto consolidado. Mas você tem que aprender a acreditar nas coisas enquanto elas ainda são meramente uma semente. E por que eu estou falando de correria? A correria, ela impede você de ouvir as coisas profundas de Deus. Ela te impede de parar e ponderar coisas profundas que Deus está comunicando ao teu espírito. A correria faz isso. A maior parte dos crentes é tudo raso. Raso de palavra, raso de oração, raso de jejum, raso de consagração por causa da correria. Você pergunta para as pessoas quantas vezes ela almoçou na semana? Várias. Tomou café? Várias. Mas quantas vezes ela jejuou? Quantas vezes ela parou para ler a Bíblia, para se alimentar da palavra de Deus? Estou igual o Gideão. Louco, trabalhando, tentando fugir dos problemas. Pagar as contas. Mas o meu tempo que eu deveria estar organizando para Deus, como é que está isso? A questão é que alguns fazem mais do que deveria, não tendo tempo para ouvir a Deus, e outros, a minha impressão é que alguns não querem ouvir a Deus, porque não suportam ouvir de fato aquilo que Deus quer comunicar. Houve um pastor, não vou citar nome, que ele ficou um pouco afastado ao ministério para ter tempo para orar. Depois de um mês, eu fui visitar, um mês e pouco, visitar esse pastor. E falei, e aí, o que Deus tem falado contigo? Ele virou para mim e falou assim, cara, eu tenho fugido da oração. Eu falei, por quê? Porque eu tenho medo do que Deus vai me falar. A pessoa já parou o ministério para ter tempo para orar. Você imagina o ministério te roubar da oração? Imagina o ministério roubar você da oração. E aí você fala, fica em casa. Não, mas eu tenho medo do que Deus vai me falar. Eu tenho medo do que Deus quer me corrigir. Eu tenho medo do que Deus vai me pedir. Eu tenho medo do que Deus tem para comunicar. E de fato é assim. Esse homem, ele chega e põe as razões dele para Deus.
Ele falou assim, o que você fez da tua palavra? Você não disse que não ia ser assim, não? Ó, os caras estão roubando a gente aqui. E o Senhor falou assim, ó, vai nessa tua força, eu não te enviei, vai lá. O que você está fazendo aqui? Vai lá, eu te enviei. Eu não vou entrar mais a fundo na história de Gideão, porque assim, ele ainda acha que tem que ter número. Ele ainda acha que tem que ter, sabe, volume. E o Senhor mostra para ele que não é dessa forma. É dependência de Deus. É dependência de Deus. Quando a gente começa a falar de dependência de Deus com alguns, é engraçado, gente. É porque assim, tem uns, quando você trata ele como menino, ele fica chateado, ele acha ruim, porque ele fala assim, ah não, eu sou uma pessoa de responsabilidade, está me tratando igual menino. Porque, né, já maduro, homem. Mas quando você vai falar igual homem, com peso de palavra para homem, de responsabilidade para homem, o pastor pega pesado, hein? Cara, então como é que faz? É menino ou é homem? Como é que a gente tem que tratar? Tem gente cheia de boas intenções. Irmãos, a obra de Deus não é construída de boas intenções. Intenção, você pode deixar ela só no papel. Alguém que é cheio de boa intenção deveria aprender com a formiga, a ter atitude. Vai ter com a formiga preguiçoso. Preguiçoso fica lá, se eu fizesse, se eu estudasse, se eu lesse, se eu orasse. Né? Ele fala assim, de boa intenção não adianta, irmão. Não vai dar, não. É atitude. Está faltando atitude. E quando a gente tiver atitude, isso gera milagre. Quanto maior forem os milagres, ele espera que você manifeste. Mas vai existir arrependimento e devoção. Quanto mais entrega, mais milagre. Quanto mais, irmão, mais arrependimento, mais devoção. Não está tirando isso. Você lembra dos leprosos? Qual foi o questionamento? Lucas 17, 11, 19, diz assim, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, aleluia, disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, fico imaginando isso, querido. Parece que eu estou dentro do lugar, vendo as pessoas ser limpas. Desculpa. Mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Indo eles. A gente pensa, não, Jesus pôs a mão. Escuta isso, por favor, porque todo mundo acha que o milagre tem que ser assim, ó, pôs a mão, foi curado, pronto. Agora, ele falou assim, ó, vai lá e se mostra para o sacerdote. Você imagina o seguinte, Heitor, mas vou mostrar o quê? O que eu vou mostrar? Só que teve uma atitude. Tem coisa que Deus está te falando com você, meu irmão, minha irmã, que você só vai ver quando você tiver uma atitude. Só vai rolar, só vai liberar o sobrenatural quando você tiver uma atitude. E indo eles, vamos lá. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, não foram 10 os limpos?
Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Cara, é algo mais, né, que acontece. A gratidão libera algo mais. Os outros 9 não ouviram de Jesus esse detalhe. Vai, a tua fé te salvou. A gratidão fez o cara voltar saltitante, glorificando a Deus. Irmãos, tem hora que eu penso que Deus tem feito tantas coisas na nossa vida e nós não temos sequer a gratidão de glorificar, de exaltar, de chegar até Ele, falar assim: obrigado, o Senhor fez, o Senhor manifestou, o Senhor curou, o Senhor proveu. Irmãos, a gratidão recebe também galardão. A maior parte dos crentes está preocupado com o culto do próximo domingo. A gente parece que é aquele momento que a gente para no posto de gasolina espiritual para reabastecer o tanque. Pessoal do louvor, em alguns lugares que eu vou, aqui não é assim, né? Graças a Deus, né? Mas em algum lugar que eu vou, o pessoal está lá se esgoelando lá, dizendo que o céu se abriu. Eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Eu sei que aqui está cheio de anjos de Deus. E os crentes estão todos assim, ó. Com sono, morto, morrendo. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não era nem para estar vivo. Eu não era para estar vivo, eu tenho certeza disso. Gratidão. 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 Obediência. Obediência, gratidão. Eduardo, vai lá, faz isso. Mas como? Eu não estou vendo. Só vai. Jefferson, só vai. Só vai. Só faz isso. Sabe, você imagina isso? Assim, tá, eu vou fazer o que na frente do sacerdote? Ninguém questionou sair andando. Vamos lá mostrar para o sacerdote. Ué. Não era isso que a lei mandava? Não tinha que se apresentar ao sacerdote? Não era o sacerdote que tinha que falar para você que você estava limpo e reintegrar você à sociedade? Não era ele? Então vai lá e se mostra. Cumpre a lei, vai lá, o sacerdote está aqui, ó. E aí o sacerdote falaria o quê? Pode voltar a conviver com a tua família, pode voltar para a sociedade. Você imagina você está andando e você vê, você está obedecendo e você vê a cura se manifestando. Você imagina você está privado de estar com a tua esposa, de estar com teus filhos, de estar com teus irmãos, de estar no meio de uma cidade, e Jesus te devolve a bênção de poder viver em família. A lepra é uma doença que gera esse tipo de situação nas pessoas. A pessoa se afasta, ela tem vergonha de si. A questão é que nós queremos novos resultados, fazendo as mesmas coisas de sempre. Tem gente que gasta muito tempo com justificativa. Irmãos, invista seu tempo em mudança, pare de dar justificativa, pare de se desculpar. Invista seu tempo em mudança. Como é que você quer colher algo diferente se você continua fazendo a mesma coisa? A gente não costuma prometer nada às pessoas que Deus não tenha prometido, porque isso não ajuda ninguém a se firmar, só cria frustração. Um pastor promete algo à pessoa que Deus não prometeu, não ajuda a pessoa. É prosopopeia para calantar bovino. Só cria frustração.
Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, por isso que eu sou assim, eu me defendo, é porque eu fui explorado, eu fui explorada, me usaram. Irmão, me usaram também, irmão. Me exploraram também, não foi uma vez ou duas, não. Me exploraram, me usaram, me isso, me aquilo. Agora a pergunta é, você vai deixar a palavra de Deus te conduzir os teus traumas? O que vai te conduzir? Tem gente que fala assim, eu não fiz porque me usaram, me manipularam. O que vai te nortear? O que vai te fazer andar? É os teus traumas, meu irmão? É a palavra que Deus te deu? Hã? Ah, mas o projeto de Deus é muito grande, muito grande. Irmãos, eu saí lá de Santa Catarina, Deus falando do norte, Deus falando da América Latina, Deus falando da Europa, Deus falando da América do Norte, Deus falando de Israel comigo. Ah, isso é impossível, é muito grande. O impossível é uma palavra que foi criada por alguém que desistiu. Alguém que desistiu criou o impossível, não chegou até o final. Tenta, insiste. Se Deus falou com você, insiste para você ver se não dá. Um covarde desistiu. Ai, pegou pesado, pastor. Então eu vou tratar você igual menino. Ai, uma pessoa que sofreu desistiu. Conversa com um homem assim, um covarde desiste. Retrocede. Se foi Deus que falou com você, avance. E pense uma coisa, irmãos. Desenvolver algo que Deus colocou nas tuas mãos, seja educar os teus filhos, seja cuidar da tua casa, seja lá o que Deus colocou nas tuas mãos. Irmão, não tem a ver com ser feliz. Ser feliz é uma consequência da obediência a Deus. Deus não mandou você fazer algo para você ser feliz, para você ser próspero. Nada do que Deus fez até aqui, meu irmão, tem a ver com aqui, tem a ver com a tua eternidade. Tem a ver com aquilo que Ele quer te levar, te conduzir para a eternidade. As pregações que dão mais gente, o povo fica, glória a Deus, aleluia, e tal, fogo do céu. É quando você fala que alguém vai ficar rico, que Deus vai dar uma casa, que Deus vai dar um carro, que Deus está dando um monte de coisa. Aí quando você fala de eternidade, parece uma coisa tão longe, né? Parece uma coisa tão sem nexo. As pessoas não vibram por causa da eternidade. Irmão, isso aqui é uma vírgula diante da eternidade, irmão. Você pode viver aqui 100 anos. É uma vírgula diante da eternidade. Isso aqui não é nada. Você deveria vibrar, amar. Você deveria ser feliz. Você deveria ser feliz. Você consegue ser feliz? Quem decide ser feliz em Deus, meu irmão, mesmo se a felicidade não vier, ele é feliz sem a felicidade. É aquela coisa, sou feliz por causa de Deus. É decisão. Até teve dia que lá em casa a gente queria comer, né, irmão, os negócios. Teve uma vez, e não dava para comer, estava meio caro, sabe? Irmão, a gente sentou na mesa para comer o que a gente tinha para comer, como se a gente estivesse comendo aquilo que a gente queria comer. Feliz. E eu comecei a orar a Deus e agradecer e ser grato a Deus por aquilo que Ele tinha colocado na minha mesa. Eu não sei nem quanto tempo eu orei, porque eu fiquei muito obrigado pela comida, muito obrigado pela casa, muito obrigado pela saúde, muito obrigado por acordar, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós decidimos ser felizes, irmãos. É decisão. Você está entendendo? A tristeza no rosto de um crente não combina, não. Irmão, você ia para o inferno, arder, queimar, eternamente, você vai para o céu.
Você consegue ficar triste porque o sapato está gasto? Você ia arder eternamente, pranto e ranger de dentro. Você vai ficar na eternidade com Deus. Você consegue ficar triste? A tristeza no rosto de um crente é difamação contra a justificação e a salvação de Deus. Porque nós deveríamos ser o povo mais feliz. Nós vamos desfrutar de uma eternidade que a gente não merece. Você acredita nisso? Outra coisa que é interessante aqui é que muita gente, ela não investe, ela está aprendendo, ela está orando, ela está entendendo. Ela consegue virar um ano inteiro sem investir na vida de ninguém. Sem transferir conhecimento, unção para ninguém. É outra coisa que tem uma falta de atitude, é de cuidar de vida, é ajudar alguém a ser melhor, a conhecer a Deus. Irmão, teu emprego é um campo missionário. A tua família é um campo missionário. A tua faculdade é um campo missionário. Essa vida, esse lugar que nós vivemos aqui de forma transitória é um campo missionário. Você não é daqui. A gente consegue virar meses sem sentar com uma pessoa e discipular alguém, ensinar o que a gente sabe para alguém. A gente acha que precisa de muita técnica. Meio exegese, meio hermenêutica. Tem que ter uma faculdade de teologia. Irmão, você tem que ter misericórdia dentro de você. Você tem que entender que a pessoa está indo para o inferno, não está entendendo. E você tem luz para dar, você tem entendimento para dar. Só precisa ter misericórdia. A maior parte das vezes que Jesus curou alguém, a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão. Não era fé, não, cheio de fé, vou lá orar porque eu tenho fé. Não, era compaixão, ele via ali o cego ali, tantos anos ali, de nascença, às vezes. Cara, quem não fica com compaixão, meu amigo? Quem não tem compaixão de alguém assim? Outro era coxo, não andava desde que nasceu. Você fala assim, meu Deus, só precisa andar. Nós precisamos ter compaixão e ir até as pessoas. Não tem como você viver, passar um mês, 2 meses, 1 ano e falar assim, cara, quem que eu discipulei? Quem que eu ensinei? Quem que eu transferi algum conhecimento, alguma unção? Quem que eu amei esse ano aqui? Quem que eu ajudei? Não tem como, eu aqui não estou falando de, não, discipula lá e traz para cá, irmão, faz o que você quiser, só ensina, fale de Jesus onde você estiver, seja frutífero. A questão é que os pregadores dos dias de hoje, eles estão atrás de seguidores. Antigamente, o cara ia chamar um pregador para pregar lá na igreja, na congregação, ele via qual era o que tinha mais, a igreja maior. Não é? Não, aquele ali, ó, aquele é homem de Deus, só quantas pessoas tem lá. Eu não estou dizendo que ele não é. Mas era assim, o parâmetro era esse. O pastor da esquina, com meia dúzia de ovelhas, ele ficava anos sem ter um convite para ministrar nem num pequeno grupo. Porque a igreja lá era pequenininha, tinha pouca gente. Ele não é um pastor de sucesso. O tempo foi passando. E agora, quando vai chamar alguém para pregar, eles olham a quantidade de seguidor que você tem. Ele vai na sua rede social, quantas pessoas seguem nele? E aí eu conheci pastores que pagaram caríssimo, pagaram profissionais para comprar seguidores.
Porque agora, se a métrica é essa, se a gente precisa ter muito seguidor, deixa eu pagar para bombar minha rede social, porque eu vou ter bastante agenda para pregar. Sabia disso? Conheço alguns, pagaram, estão uma rede social gorda, bastante gente. Os discípulos, fazer discípulos, não é opcional. Andréia, não é opcional. É mandamento. Ide, fazei. Você não escolhe. Ah, mas você decidiu trabalhar, estudar, ter a fazer isso. Glória a Deus. Mas o problema é seu, se vira. Você acha que Deus vai falar assim, não, entendi que não dá. Não, não dá, é verdade. Não existe isso. Para quem está na faculdade aí, quem está na faculdade aí? Quem está? Lá, aqui, lá. Cadê o Lucas? Levanta a mão, filho. Você está na faculdade. Você está na faculdade agora? Eu fui para a faculdade e o professor disse, acho que de sociologia, ele chegava e começava a querer cutucar os crentes. Tem isso lá na faculdade? Na minha tinha, eu ficava cutucando, sabe? E aí eu sabia que era comigo a conversa. Porque eu chegava na sala, tinha eu e mais 2, 3 que era crente. E eles chegavam assim, falavam assim, tirando sarro, brincando com a minha cara. Os alunos falavam, e aí pastor, pai do senhor, eu, glória a Deus, demoniado. E brincava com o povo. E aí esse professor entendeu que o Amauri era crente, era pastor. Vai vendo. Ele começava a me cutucar, eu falava, escuta, o senhor vai dar sua aula ou vai ficar me cutucando? Se o senhor vai me cutucar, eu vou responder. Isso não tem a ver com o teu conteúdo, isso não está aí. O senhor está falando para me cutucar. E essas discussões acabavam que na hora do intervalo da faculdade, eu ia lá sentar lá no canto, lá, era um prédio. Não sei se era 10 andares, não lembro agora. Eu sei que sentava numa varanda que tinha, que dava para ver uma rodovia lá, a cidade e tal. E eu catava meu pão de queijo e meu café expresso, com raiva daquele professor que ficava me cutucando e ficava ali comendo, esperando passar a hora para voltar para a sala. E nisso vinha um de vez em quando e falava assim, escuta, é aquele negócio lá que você estava falando da Bíblia, lá como é que é, não sei o quê. E vinha outro para cutucar, e vinha outro para perguntar. Eu sei que começou a ter todo intervalo da faculdade, aquela varanda ficava socada de gente. Aí eu descobri um rapaz que era igual o Gabriel, assim, multiuso. Aí eu falei assim, meu, traz o violão aí, irmão, vou pedir aqui para nós fazer um culto aqui. E eu fui e achei lá alguém que me autorizou a fazer na varanda. Então eu pregava, falava alguma coisa e nós fazíamos um louvorzinho ali. Alguns ficavam, outros iam embora, mas irmãos, era uma varanda. Não sei se cabia 25, 30 pessoas, mas era uma varanda. E tinha gente que ficava na janela olhando, pendurado, achava mó barato aqui. Pois é. 15 anos depois, 15 anos depois, eu estou lá em Taboão da Serra, São Paulo, alguém bate no vidro do carro e fala assim, escuta, você não é o Mauri? Eu falei, eu sou. Você não fez faculdade lá em Taboão da Serra? Tal ano, fiz. Eu sou uma daquelas pessoas que ficava com você na varanda. Eu eu me converti, eu sou pastor, minha família eu preguei para eles, é tudo crente, eu pastorei, já enviei missionários para tal lugar, não sei o quê. Você acredita, irmão, que aquelas pregação maluca da varanda deu isso? Você acredita? Não, mas, será que pode, será que eu devo? Irmão, quem é luz em todo lugar que vai, você só precisa de ter atitude. É que está faltando atitude. É uns crentes insípidos. Só saiba de uma coisa, não tem como, o insípido é pisado. Eu não acredito num crente que só celebra, prega quando está dentro da congregação. Eu não acredito num evangelho que a gente só prega quando está dentro da igreja. Eu não acredito nisso, irmãos.
O id é enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou indo, enquanto eu estou educando meus filhos, enquanto eu estou cuidando da minha esposa, eu sou luz, eu sou sal, eu manifesto a palavra, o reino, a graça de Deus. Isso está em mim, nas minhas atitudes. Se você não desenvolver discípulos, porque a internet só tem admirador, não tem só admirador? Só tem admirador, irmão. O problema de admirador é que quando não tiver o que admirar, eles vão embora. É isso que acontece. Admiradores, eles vão olhar os teus resultados. Uau, que top isso. Discípulo não. Discípulo é aquele que quando Jesus tinha que ir para o céu, eles deram continuidade. Discípulo é aquele que entendeu a missão e dá continuidade no propósito. Admirador só quer estar junto quando tem coisa para... Ó, que legal, ó, que top, ó, que isso. Tem uma base lá para você admirar lá, uns buracos para cavar, uns caras panã para te picar lá, irmão. Vamos lá admirar lá. Um dia alguém na internet começou a me cutucar. Eu falei, mas meu Deus, que inferno, cara. É os infernal também. Cutucando, enchendo as paciências. Eu falei, querido, eu não gosto de teoria, eu gosto para prática, vem para cá. Vamos sair dessa teoria rasa, vamos para a prática. Vamos para a praça pregar, vamos cavar buraco, vamos fazer alguma coisa, que tudo que você sabe aí. Sai da internet um pouco e vamos fazer alguma coisa. Irmão, eu não sou contra a internet não, porque ela é um mecanismo de evangelismo, amém? Está ali, ó, a internet ali, ó, está sendo transmitido. Mas tem gente que diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar, não tem tempo para jejuar. Mas, irmão, não passa um feed na minha frente que o cara não curtiu e comentou, irmão. Não, pastor, não tive tempo. Não, pastor, estava corrido. Rapaz, mas tu tem tempo para a internet, para a rede social, só não tem tempo para fazer o que tem que fazer. Só não tem tempo para orar, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para cuidar de uma vida, mas tem tempo para ficar vendo desgraça na internet e vídeos engraçados. Isso não é uma opinião, isso é uma convicção, Heitor. Isso não é uma opinião, eu não tenho uma opinião sobre isso, é uma convicção. Isso me sustenta. Opinião, às vezes, é algo que você sustenta, amém? Convicção é algo que sustenta você. É muito mais que uma opinião. Estou falando de convicções que me sustentam. Tem gente que chegou a um estado de letargia tão grande, parece estar morto. Não é que falta atitude, parece que falta vida, Bruno. Parece que falta vida. Como é que você entra na presença do teu Deus para louvar Ele com preguiça? Como é que você entra para um ambiente de oração com pressa? Como é que você estuda a palavra de Deus, irmãos? De qualquer jeito. Tem gente que vai estudar a Bíblia e não tem nem sequer um caderno do lado com uma caneta para anotar. Irmão, já foram não sei quantos notebooks, não sei quantos iPad. Antes de chegar o notebook na minha vida, iPad na minha vida, não tem aquelas malas de viagem. Eu enchi umas 5, 6 daquela. De agenda, de pregação. Minha esposa jogou fora. Ela não sabia. Mano, lembra das malas, filho? Eu tinha um quarto lá na garagem. Meu sonho era ter dinheiro para comprar um notebook, passar tudo aquilo, digitalizar. Pregação que Deus me deu. Era todo dia, Deus me dava umas 3, 4 palavras. Eu estava bom para montar aquele sermão sem esboços, a Mauri Rodrigues. Ia ganhar dinheiro. Os pastores preguiçosos iam comprar meus esboços para pregar. Eu escrevia. Pregava para os ursinhos de pelúcia. Falei,
Um dia Deus vai me deixar pregar em algum lugar. Aí eu comecei a pregar, daí eu escrevia mais e mais. Daqui a pouco tinha as malas de viagem. E empilhando lá, no mezanino da garagem. Aí chegou o primeiro notebook. Meu sonho era comprar um scanner para escanear aquilo lá. Irmão, já passou uns 5, 6 notebooks. Esse trequinho aqui já é o segundo ou terceiro. Sabe por quê? Ela não sabia, irmãos. Ela viu molhado e jogou fora. Com barro. Amém? Ela não é má. Ela é boa. É uma pessoa boa. Te amo. Estava falando para o pastor Henrique. Cara, é a tua ferramenta de estudo. Você vai numa empresa, os caras te dão um bom computador para você trabalhar. Você vai no escritório de advocacia, o cara compra aquela máquina para ele trabalhar. Aí você vai ver o pastor está com aquela Bíblia surrada, de 20 anos de uso. E ele fala com orgulho, essa aqui está comigo faz 20 anos. Falta só umas 10 páginas, mas está aqui, ó. Quando eu morrer, eu vou deixar para os meus netos. Por favor, invista. Usa a Bíblia velha, mas invista. Irmão. Deus está te dando revelação, Deus está te dando entendimento. Anote isso. Você vai precisar disso aí. Computador já foi, anota, quebra, não dá conta. Outro dia eu comecei a usar um negócio, falei, não, isso aqui não vai dar conta de mim, não. Mal comecei a usar, já começou a travar, eu falei, não, cara, não aguentou meus terabytes que está aqui, entendeu? Já falei, troca essa encrenca, é muito tera, né? A caixa d'água é grande. Tem crente que para estudar, meu irmão, aquela coisa malemar, não anota nada. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10. Já leu a Bíblia toda inteira, de capa a capa? Não. Mas como assim você não leu? Como assim? Como é que você é um cristão e não conhece a tua doutrina, o teu livro, de onde vem a tua fé? Você acredita que tem satanista, tem muçulmano, tem espírita, que estuda muito mais a Bíblia do que nós para brigar com a gente, e eles encontram um monte de evangélico, um monte de crente, que professa que é um evangélico, que é um crente, mas mal conhece a Bíblia. Tem satanista dando surra de Bíblia em crente, dando surra de Bíblia em pastor. Tem gente que parece estar morta. Mas uma figueira morta, irmão, morta, não é uma figueira qualquer. Figueira morta, sabe quando Natanael está embaixo da figueira? Ela servia para aquilo. Ela não está morta. Ela serviu para algo de Deus. Sabe quando uma figueira tem um homem pendurado em cima dela ali esperando Jesus? Esse era o fruto que ela tinha que dar. Você queria figo dela, né? Não, mas ela só precisava de um cara pendurado ali em cima. A gente pensa que o fruto da árvore só é na manga, é mangueira, né? Não, não é não. Não é não. Uma figueira morta não tem um Natanael debaixo dela. E não tem um Zaqueu pendurado em cima dela. O que aflige teu coração, filho? O que aflige teu coração? Mantém sua expectativa no Senhor. Só mantém lá. A falta de atitude de alguns tem a ver com fizeram mal para mim. Fizeram mal para você? Mas eu quero dizer assim, dentro de um ambiente igreja, fizeram mal? Fizeram? 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 Fizeram?
Fizeram, 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 fizeram com você? Fizeram? Será que ninguém aqui nunca sofreu problema? Fizeram? 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 Alguém pergunta para mim, fizeram? Fizeram. Você percebe que é um ambiente de atrito? Às vezes são atritos que Deus promove para o teu amadurecimento. Agora tem hora, irmão, que você vai lidar com gente que não está nem aí com a igreja, com a fé, com nada, só está ali para causar. Então você tem que ter sabedoria, porque assim, uma coisa é... Raiz de amargura, Gabriel, é eu, depois de 1 ano, sofrendo por aquilo lá. 2 anos, sofrendo por aquilo lá. 3 anos, cada aquilo. A questão, gente, é um momento. Pum! Pronto, acabou. Sabe, você vai para o secreto, ora, lança tudo, vomita tudo, joga tudo para fora. Joga tudo nele. E aí sabe o que você faz? Colocou nele, não tira mais. Lançou nele, não pega mais para você. Não pega, não traz de volta. Sabe o que acontece com gente que fica regurgitando a amargura? O trauma. Sabe o que a vaca faz? Ela come mato, desce para o estômago, depois volta, vai lá dentro do estômago dela, tem aquele líquido lá que vai diluir no mato, sobe, ela mastiga mais um pouco, é um ruminante. Tem crente que é ruminante. Mas ele fica ruminando os traumas, os problemas. Tem gente que chega para nós e fala assim, ó, se eu fosse você, eu não ficava falando da sua vida assim, viu? Porque eu já falei da minha. Olha, você não sabe o que eu passei. Você não sabe quem é esse pastor. Você não sabe o que ele vai fazer com as tuas informações. Não conte sua vida para qualquer um. Mas não ande pelo trauma. Não ande pelo trauma. Uma igreja sem atitude, ela é pálida. Uma pessoa que não tem atitude, ela não influencia ninguém. Se as pessoas andam comigo, irmãos, e elas não são transformadas, então há alguma coisa de errado comigo, com a minha fé. Se as pessoas andam comigo, Rony, se as pessoas andam com a gente, não são transformadas, tem alguma coisa errada com a gente. Não preciso pregar para a pessoa para ela ser transformada, cara. Não precisa abrir minha boca. Só dela andar comigo, ela tem que ser transformada. Se Jesus está na minha vida, ele tem que conseguir transformar aqueles que chegam perto de mim. É simples assim. Ah, pastor, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que discipular. Irmão, Deus não leva em consideração o que você não sabe. Deus não vai te cobrar nunca o que você não sabe. Deus leva em consideração aquilo que você sabe, mas não faz. Ah, mas eu não sei. O problema é seu, irmão. Deus não vai te cobrar disso. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei... Tá bom, você não precisa. Mas o que você sabe fazer e não está fazendo, isso é um problema. A ira de Deus se manifesta dos céus sobre os homens. Sabe por quê? Por causa daqueles que retêm o conhecimento de Deus, retêm a informação dos céus. Ela não se manifesta a ira de Deus sobre qualquer um, é sobre aqueles que têm a verdade, mas não liberam a verdade. Ah, Deus vai ficar nervoso com quem não sabe nada. Seria injusto. Você já bateu no seu filho, corrigiu ele por uma coisa que você não ensinou ele. Pede perdão, viu, irmão? Isso é errado. Tem pai que nem ensinou o filho, faz um negócio errado, ele vai lá e dá uma lapada na bunda do menino. O menino fala, por que eu estou apanhando? Primeiro você pega e ensina. Deus é assim, Ele te ensina.
Deus, Ele vai te ensinar, Ele não vai te cobrar nada que você não saiba. Mas tem um porém, se você sabe e não está fazendo, você pode estar retendo a agir de Deus na vida de pessoas que Deus está colocando perto de você. Isso é sério. Isso é muito sério. Tem gente que, assim, ó, esses dias atrás eu liberei um questionário e uma pessoa muito querida, que eu amo muito, falou assim, mas eu não sei, pastor. Eu falei, só responde aí. Mas eu não sei. Irmãos, 1 quilômetro de teoria perde para 1 centímetro de ação. Adianta eu ter um caminhão de teoria na minha garagem. Se eu não tenho atitude, se eu não tenho ação, não adianta nada. A semente na minha mão não adianta nada. A semente só vai dar fruto se eu jogar ela, se eu lançar ela. Está entendendo? De repente você está comendo, está se enchendo de semente, mas não solta isso para canto nenhum. Que adianta? Semente não é para você, é para a terra. Você não come semente. São raciocínios tão óbvios, né? Por que a gente insiste em fazer essas burradas? Outra coisa que falta atitude é na adoração. E eu estou falando de tudo que engloba a adoração. Falta atitude, né? Gerar uma conduta de adoração. Uma vida de adoração. Tem gente que pensa que uma vida de adoração é aquele cara que já acorda assim, ó. Aleluia, aleluia. E eu fico o dia inteiro cantando, irmão. Você vai ver com música, com louvor, etc. Adoração é muito mais do que meramente música. Que uma canção. As pessoas que governaram, muitos deles foram pessoas que sabiam adorar. Muitos deles, eu não estou generalizando, mas grandes governantes que marcaram suas épocas foram pessoas que sabiam adorar. Se você estudar um pouquinho sobre os avivamentos, você vai entender que Deus, Ele levantou homens e mulheres que o adoravam, com a sua vida, com a sua conduta. É Deus que levanta. É Deus, não sou eu, não é o pastor. É gente que, em vez de ficar arrumando justificativa, põe ação na coisa, atitude. Pastor, a pregação hoje é atitude? É. Isso é terrível para o procrastinador. Para aquele que fica assim, ó, segunda-feira eu começo. Próximo mês eu dou um jeito de começar. Ou coisa horrível é falar de atitude para quem fica procrastinando, jogando para frente. Depois eu vejo. Não, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer. Tem pessoas que começaram não sei quantos cursos, não sei quantos projetos, está tudo no meio, tudo parado, tudo travado. Sem falar, as pessoas falam assim, ó, tamo junto, hein? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto aí. Tamo junto aí nessa parada aí, tamo junto, hein? É de Deus, hein? Deus falou comigo, hein? Tamo junto. Junto quando? Que hora? Que mês? Que década? Será que a gente não tem temor de falar as coisas diante de Deus e para Deus? Será que a gente não tem temor de falar, Deus, isso aqui eu vou fazer? Eu sou de um tempo que os crentes falavam assim, ó, não faça a obra de Deus relaxadamente. Eu sou desse tempo. E eu sou de um tempo que se você fizesse de um jeito meio esquisito, alguém ia puxar a tua orelha. Alguém ia puxar a tua orelha. Mas como eu disse, se você trata alguns como menino, se sente ofendido.
Se você trata alguns como homem, pega leve. Não dá conta. Tem gente que é assim, ó. Já anotei aqui, ó. O barco está furado. Aí ele faz 3 coisas. A primeira, ele fica tirando água o tempo todo. O tempo inteiro. Porque o barco está furado. Nós fomos fazer uns evangelismos com as rabetas. E tinha uns pedaços uns vasilhames de plástico, 5 litros, cortados dentro da... Eu falei, para que esse monte desses negócios aí? Aí o cara falou assim para mim, assim, ó. Você vai acabar descobrindo. Na hora que começou a andar o barquinho, que os gordinhos entrou dentro, que o barquinho chuchou dentro d'água, começou a entrar água. Na hora você descobre para que serve aquele caneco ali. Aí começou, chega a dar cãibra no ombro, no braço, você não para, não. Vai afundar essa encrenca. Aí eu falei pro tiozinho assim, ô irmão, quanto tempo isso aqui tá assim? Ah, já tem mais de 1 ano. Rapaz, tem mais de 1 ano, tu anda tirando água dentro do barco e não conserta ele. Tá sem dinheiro. Ele falou, não, é só jogar água fora. Tem gente que prefere ficar tirando água o tempo inteiro, mas não conserta o furo. Não para, vamos consertar. Joga para frente, vão tirando água. É ou não é? O cara não sobe no telhado, irmão. Ele compra 10 baldes para botar nas goteiras, mas não tem a manha de subir em cima do telhado para tirar o vazamento. Eu fui numa casa no interior e a casa era emprestada. E aí falou, você vai dormir naquela casa ali. Tá bom. Eu entrei na casa, a pessoa falou assim, ó, aquele banheiro aí não pode usar, mas esse aqui tá bom. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei no banheiro, tinha um tambor de 200 litros de água com balde. Eu falei, será que falta água aqui? Aí eu usei o banheiro, eu queria dar descarga. Quando eu fiz assim, ó, já descobri por causa que tinha o tambor ali e o balde. Eu sou analisador, irmão. Eu olhei o tambor, ele estava já faz tempo ali. Já tinha um limbo no fundo do tambor dessa grossura, então o que significa que esse tambor está ali, ó, faz tempo. Aí eu olhei aquilo, falei, Aí eu fui tomar banho. Aí estava o registro na parede assim. Irmãos, tinha uma vassoura assim e um pedaço de madeira assim, ó. Uma galga, que fala garga, travando por trás da orelha, assim, ó. Rapaz, que arapuca que é essa aí? Olhei pro chuveiro, olhei pro negócio. E eu falei, a hora que me falaram que esse banheiro aqui estava melhor que o outro, hein? Aí eu pus meu corpo aqui para fora, aqui assim, ó. E fui lá na galga e fiz assim, ó. Pei, e tirei o braço. Rapaz, mas a água fez assim, ó. Aquele negócio de ferro saiu de dentro, assim, ó. Pá, na outra parede, água. Irmão, eu fiquei 2 horas tentando achar. Eu primeiro fiquei meia hora tentando achar o registro, para trancar, para me botar de volta aqui na parede. Revirei a casa, rapaz. Ainda bem que só tinha eu, tava eu de bermudinha, sem camiseta, com uma ridícula noite dentro da casa, olhando assim, ó. No quintal, tinha cavalete de água, para fechar. Falei, não achei. Falei, vai esvaziar a caixa d'água. Vou ficar sem água para tomar banho. Aí eu falei, vai na fé, né? Peguei o treco de ferro. As mulheres me desculpam aí, tá? Fiquei de cuequinha. Agora vai. Quando eu consegui encaixar, eu descobri que o negócio, depois de 2 horas, estava esplanado. Aí eu fui entender o cabo de vassoura enfiado assim com a galga, enfiado para travar, para não sair, entendeu? Eu falei, mas como é que essa pessoa toma banho? Porque tem que abrir, né? Aí depois que eu travei tudo, depois de um tempão, já tinha tomado banho, lógico, né? Já me molhei todo. Aí eu liguei para a pessoa,
A pessoa, depois de umas 10 ligações, atendeu. Que foi, pastor? Está tudo bem aí? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Foi, aconteceu. Irmão, só me explica uma coisa. Como é que abre chuveiro para tomar banho? Por quê? Rapaz, eu fui mexer. Não, não mexe aí, pastor, que solta o negócio. Eu falei, Rapaz, desde aquela que você me deixou aqui, eu estou lutando para esse registro aqui, rapaz. Ele soltou. Pastor, só tem que ir lá na rua agora ligar o disjuntor para encher a bomba, para encher a caixa. É lá na rua. Eu falei, irmão, quanto tempo isso aqui está assim? Isso aí está sempre assim. Mas como é que abre o chuveiro, irmão? Pastor, tem uma torneirinha no cano do chuveiro, é ali que abre. Aí eu olhei para cima e falei, nem cá, estava lá mesmo? É aqui que abre, você é infeliz. Irmão, eu fui tomar banho, que eu precisava lá lavar, passar shampoo, essas coisas, limpar direitinho. Tem gente, irmãos, que ela fica convivendo com o problema, mas não tem uma atitude proativa para mudar a coisa. Acostuma com as gambiarras. Acostuma. Como é que você quer pregar do evangelho transforma, irmão? Como é que você quer pregar que está entendendo? Irmão, eu pesava bem mais do que eu peso hoje. Eu estou numa luta para emagrecer. Cada hora eu perco uma quilelinha, mas estou lutando, eu vou vencer. Estou perdendo. Um dia eu estou pregando com um cara dependente químico. Você tem que sair disso, tem que ter força de vontade. E estou descendo a lenha nele, Miranda. Para quê, irmão? O bicho era desaforado. O senhor está falando de atitude para mim? Eu sei que essa barriga desse tamanho aí. Não tonaria, eu sei que é pecado, pastor. É verdade. Eu deixei ele pregar para mim, rapaz. O cara dependente químico pregou para mim. Eu falei, é verdade. Me leva lá para a tua igreja lá, que lá só tem os caras magros. Atitude. Chega na casa do irmão, tá aquela lâmpada pendurada lá. A mulher, você chega assim, a lâmpada tá assim, parece casa de, como é que fala? White. Piscando. Aí a esposa, não, já falei com ele. Vai arrumar. Depois de um mês você chega, tá lá a luzinha piscando. Aí você olha para a lâmpada, a esposa já fica sem graça. Eu falei com ele. Depois, na terceira vez, eu nem pergunto para a esposa. Falou, cabra, tá aqui a lâmpada, troca ali, ó. Não é só passar lá no Salles Material de Construção. Comprar uma lâmpada lá e trocar, meu. Mas o cara vai empurrando com a barriga, por isso que a barriga fica grande. O pessoal não conserta as coisas, não tem atitude. Não desista. Não desista, não. Insista. Não desista, insista. Amém? Bom, tem gente que está gostando de apanhar, eu acho. Também uma orientação aqui boa. Eu estou tentando ser didático, viu? Porque normalmente eu fecho isso aqui, eu comprei, eu tenho que usar. Amém? Tem que usar esse negócio aqui, né? Agora não olhe para uma pessoa, de repente você olha para uma pessoa e fala assim, ó, jovens, aprenda uma coisa. Vê se olha para outro jovem e aparentemente ele não está dando fruto. Já passou por isso? Se olhar para outra pessoa, parece que ela não está dando fruto. Você pode estar olhando para uma árvore na entre-safra. Cada árvore dá o seu fruto na estação própria. Hein? Tem árvore que leva 12 anos. Tem árvore que dá fruto todo ano. E tem hora que a gente quer que todo mundo dê fruto o tempo inteiro. Me fala aí que árvore que dá fruto o tempo todo o tempo. Eu te pergunto, você consegue dar fruto o tempo todo? Também não julgue as pessoas assim. Amém? Olhe para você. Melhor coisa é olhar para si próprio. Você pode estar olhando para alguém na entre-safra. A gente queria sair o ano todo, fala a verdade.
É unânime. Mas tem uma época aí que não dá muito essa aí não. Amém? E a atitude sua, ela tem a ver com obra. Ela tem a ver com aquilo que Deus está vendo. Com a resposta que você está dando para aquilo que Deus te chamou para fazer. Com aquilo que você está respondendo a Deus, na medida que Deus está ministrando no teu coração. Não tem a ver com gente que fica escolhendo o que fazer, quando fazer, se fazer. Porque se você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, você não tem mais escolha. Você só tem uma escolha, obedecer. Se você foi chamado por Deus, entenda, é entre você e Deus. Comecei algumas faculdades, sem conseguir terminar, porque eu estava todo empolgado, eu falei, faculdade agora, que legal. Chegando no meio do caminho, Deus disse, para que eu quero essa faculdade toda? Eu falei, não sei, o senhor não falou nada, eu estou fazendo. Então, vou parar. A única faculdade assim que Deus falou assim, ó, era para você ir lá. É aquela que eu preguei lá, que eu ganhei os caras para Jesus. Eu falei, mas você não queria que eu aprendesse nada? Eu falei, eu queria que você ensinasse. Eu queria que você ensinasse. Você pode ficar em pé? Pode. Nós deveríamos tratar os defeitos dos outros com a mesma consideração que nós lidamos com os nossos defeitos. Nós deveríamos tratar as pessoas com a mesma dignidade, com a mesma paciência com que Deus trata a nós. Se você está tendo dificuldade para desenvolver algo, escuta uma coisa aqui, ó. Não dispersa não, presta atenção. Por favor. Escuta uma coisa. A pressão, as lutas, elas sempre vão cercar o lugar do milagre. Toda vez que você vê na Bíblia Deus preparando para fazer algo, você vai ver em torno uma pressão. Nasce Moisés, já queriam matar o bebê. Nasce Jesus, já queriam matar o bebê. Jesus vai ser batizado, o inimigo vem tentar Jesus. Sempre quando você vê um ambiente de milagre, um ambiente diferenciado de Deus acontecendo, você vai ver pressão sobre esse ambiente. Parece que são palavras feitas, não são palavras feitas, irmão. Eu acho que eu até comecei a falar sobre isso esses dias. Esses dias eu estava na minha casa, eu saí um pouco, e na hora que eu voltei, Deus me fez parar o carro e olhar a rua. E eu vi um monte de pedra na rua, um monte de pedra. Eu falei, mas que tanta pedra, de onde caiu isso, de onde saiu isso? Aí Deus falou para assim, olha para cima, onde estão as pedras. Aí tinha umas mangueiras, tem duas mangueiras bem grandes, cheia de manga. Cheia de manga. Irmãos, ninguém fica atacando pedra na manga, quando a mangueira não tem nada. Ninguém fica tirando pedra não, velho. As pessoas vão atirar a pedra na árvore que tem fruto. Elas querem comer do fruto. E a mangueira não dá fruto para si própria. Dá fruto para alguém comer. Passa o ano todo, ninguém taca pedra na mangueira. Quando ela começa a dar fruto, quando as coisas estão dando certo, quando está frutificando, quando alguma coisa de bom está acontecendo, vem o infeliz e dasca-lhe a pedrada. Está dando fruto, irmãos? Eis que você vai receber pedrada. Se der muito fruto, é muita pedrada. Mas entenda, libera o fruto. Solta o fruto. O fruto não é seu.
só libera o fruto. Entrega. Quando Moisés, a mesma circunstância acontece com os dois. Deus se manifesta com raios e trovões, um som alto. Jesus fala assim, ó, isso não aconteceu por causa de mim, aconteceu por causa de vocês. Essa movimentação sobrenatural que está acontecendo aqui, não tem a ver comigo, tem a ver com vocês. As pessoas, o que é isso? Jesus é você? Não, peraí, não tem a ver comigo. Ele fez isso por causa de vocês. É para que vocês creiam, é para que vocês percebam a presença dele. Moisés estava acostumado a chegar diante de Deus e ver trovões, raios, anjos, e ficar ali dias conversando com Deus. O povo não aguentou um pouquinho de tempo, já todo mundo se jogou no chão com medo. Enquanto estava todo mundo aterrorizado, Moisés estava, uau, a presença, a presença. Parece que até hoje é assim. As pessoas ficam com medo, não sabem como lidar com a presença de Deus, irmãos. A presença é isso. Uns vão ficar extasiados na presença, outros vão ficar questionando. No dia que o Espírito desceu em Pentecostes sobre os discípulos, alguns ficaram, uau, nós estamos ouvindo eles falar os mistérios de Deus na nossa língua. Estavam maravilhados, e outros estavam como? Mas é hora desses homens estarem embriagados essa hora do dia. A presença é isso. A presença tem que mover de você uma devoção. Tem que fazer você querer mais dele, ter mais atitude. Nós temos um ano cheio de desafios. Em alguns lugares talvez iam falar para você assim, olha, esse ano é o ano da vitória. É o ano de Pedro, é o ano de Isaac, é o ano de Malaquias, é o ano de sei lá do que, de Davi. Irmão, esse ano é um ano de guerra, de desbravar, de avançar, de crente corajoso, de gente com atitude. Você recebeu muito de Deus, você precisa entregar para Deus. Tem gente que só se alegra quando alguém fala, ó, Deus tem algo para te dar, Deus tem algo para te dar. Irmão, Ele já te deu, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já te deu. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Aí agora a igreja tem que aprender a sair desse lugar de pedinte. Me dá, eu quero. E campanha para lá, e faz não sei o que, tantos dias para não sei o que, para receber não sei o que. Você faz isso com seu filho? Você fala para o teu filho, se você fizer uma campanha de 21 dias aqui, eu te dou alguma coisa? Sendo que já é tudo dele. Nós temos que sair desse lugar, nós temos que desenvolver uma mente de governo, uma mente que delega, que decreta, uma mente que profetiza, uma mente conforme a mente de Cristo, é uma mente de governo. Essa mente de pedinte que toda a fila da imposição de mão tem que entrar, que fica de um lado para o outro atrás de profeta. Irmão, eu creio nos profetas e prosperareis, mas eu não creio numa igreja que vive de um lado para o outro atrás de profeta. Eu creio numa igreja onde os profetas fluem e profetizam. Uma igreja que entendeu o seu lugar. Aprenda uma coisa de vez, em nome de Jesus. Nós conversávamos, eu e o Bruno, isso há anos atrás, andando na praia. Nosso devocional era andando na praia, lá em Santa Catarina. Você foi justificado sem ter, sabe o que é isso? Sem merecer, Jesus te justificou. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do reino do Filho, é reino, de um império para o reino. Amém? Isso é justificação. Isso é Deus tirando o povo hebreu
debaixo do jugo de Faraó. Ele tira. Agora sair da Babilônia, ele diz assim: sai daí, povo meu. Tem coisas que é você que tem que decidir sair agora. Você não está mais debaixo do jugo de Satanás. Você agora tem autoridade para sair de lugares de treva, lugares de escuridão. Você quer que Deus continue tirando você desses lugares? Ele já te tirou, meu irmão. Ele já te deu autoridade. Agora é você que determina, que sai, que não aceita. É você que tem agora que dá voz de autoridade. É você agora que tem que pisar sobre serpentes, espinhos, cobras. É você agora. É você que tem. Outro dia alguém falando para mim: pastor, você não sabe. A feitiçaria lá de alto nível. E não sei o quê. E os endemoniados faz assim, ó. E as pessoas flutuam. Lá é de alto nível, pastor. Nem qualquer pastor que vai lá. Oh, meu Deus do céu. Aí eu falei: irmão, agora fala um pouquinho de Deus para mim. Fala um pouquinho de Deus. Do diabo você já pregou, agora prega a palavra. Pega de Jesus para mim agora, porque eu não quero saber o que o diabo faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que ele levanta as pessoas. Ele pegou meu Jesus no deserto e levou no pináculo do templo. Ele transladou, ele levou Jesus de um lado para o outro. Eu sei que ele faz isso. Só que eu continuo com o meu Jesus. Não vou te adorar. Não vou te adorar. Eu estou interessado em gente que conhece a Deus e quer fazer ele ser conhecido. Eu quero saber de Deus que tem atitude para chegar e entrar nas regiões celestiais como igreja do Cordeiro, como igreja. Entrar e começar a decretar falência de Jezabel, falência de Mamon, falência da manipulação, falência de todo espírito maligno que tem subjugado a igreja de Jesus. Falência, gente que tem coragem de abdicar a mão, abrir mão de uma noite de sono na sua cama para ir orar com a gente, clamar. Gente tem coragem de vir para cá no final de semana e ficar aqui em oração, clamando, orando. Gente de atitude. Irmãos, tem um monte de congregação aí fazendo campanha do sal, campanha da vassoura, campanha do fique rico, campanha para expulsar demônio, campanha para o demônio entrar de novo, tem campanha para tudo. Aqui a gente tem uma campanha: se santifique a vida toda, se consagre o tempo todo, busque o Senhor o tempo todo. É a nossa campanha, a nossa vida, é assim que a gente quer viver. São pessoas que têm uma mente de governo, que não vão aceitar qualquer conversinha, qualquer indução, que não vão ser sopradas por vento de doutrina. Tem muito crente sendo soprado por ventos de doutrina, acreditando em qualquer coisa, porque está na Bíblia. Irmãos, o diabo tentou usar no deserto, na tentação de Jesus, tentou distorcer a palavra de Deus. Cuidado, que ele tenta através da palavra induzir pessoas ao erro. Texto distorcido, fora do contexto. Eu oro por uma igreja madura. Eu oro por uma igreja que chegue à estatura de varão perfeito. Eu oro por uma igreja que não seja pedinte, que não fique na porta, que não aceite ser subjugada pelos cães e nem pelos lobos. Eu oro por uma igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que chegará à estatura de varão perfeito. Eu oro por uma igreja que não aceita que o espírito de religião a sufoque. Eu oro por uma igreja que tem autoridade, que adentra em regiões que amarra. Eu oro